Olá, eu sou o professor Crerlo Oliveira, da Universidade Federal de Alagoas, e vou iniciar o curso Iniciação à Matemática. Esse curso é um curso de 4 aulas sobre 4 tópicos importantes, e o primeiro deles é Teoremas e Demonstrações. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir coisas como o conceito de uma proposição, o que é uma proposição condicional, o que é um teorema e o que é que significa demonstrar um teorema, exemplos de demonstrações de teoremas, e a gente vai também fazer um pequeno passeio sobre alguns problemas interessantes e algumas técnicas úteis para resolver esses problemas. Vamos lá. O livro que a gente vai usar como referência é um livro chamado Iniciação à Matemática, um curso com problemas e soluções, publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, escrito por mim, Crerlo Oliveira, e pelo professor Adam Cocho, que é professor na Espanha. Outros livros que você pode gostar também, que você encontra facilmente na loja da SBM, é o livro do Terence Tao, Como Resolver Problemas Matemáticos, ou o livro Círculos Matemáticos, a Experiência Russa, que você encontra na loja do INPA. São 2 livros excelentes, recomendo que você dê uma olhadinha nesses livros também. Então, hoje a gente vai discutir esses tópicos fundamentais, que são base para qualquer estudo mais aprofundado em matemática. Provar coisas é, de fato, algo muito importante em matemática. E para você, já que a gente vai discutir como provar coisas, a gente primeiro tem que ter clareza, né, ao resolver um problema matemático, o que é que a gente está querendo provar. O que é que a gente está assumindo como verdade. Isso às vezes atrapalha muito a clareza dos argumentos, né? Identificar o que está sendo assumido como verdadeiro e o que é que a gente quer provar é algo muito importante. Vamos começar discutindo algumas afirmações. Primeira afirmação é: a soma de 2 números pares é sempre número par. Outra afirmação: todo brasileiro é carioca. A Terra é um planeta. Se C é a diagonal de um retângulo de lados A e B, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se A é menor que 1, então A ao quadrado é maior que A. Ele gosta de frutas. X mais Y é menor que 1. Tá? Eu tenho várias afirmações aqui. Algumas delas são afirmações matemáticas, outras nem tanto. Então vamos primeiro definir o que é uma proposição matemática para esse curso. Então, a proposição matemática é uma sentença declarativa que a gente pode avaliar como verdadeira ou falsa, mas nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Então, uma sentença que você pode avaliar como verdadeira ou falsa, a gente diz que é uma sentença que tem um valor lógico bem definido, tá? Então, a proposição matemática tem um valor lógico bem definido, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por exemplo, uma sentença matemática verdadeira é: a soma de 2 números pares é sempre par. Isso é uma proposição matemática, porque tem um valor lógico, o valor é verdade. Outra proposição matemática é: todo número primo é par. Isso é uma proposição falsa, porque 3 é um número primo e ele não é par. Então o valor lógico dessa proposição é falso. Não são proposições matemáticas. Ele gosta de frutas. Quem é ele nessa afirmação? Não dá para a gente atribuir um valor lógico a essa afirmação, tá? Não dá para dizer que essa afirmação é verdadeira ou é falsa. X mais Y é menor que 1. Também não é uma proposição matemática, porque depende de quem é X e quem é Y. Quais são as propriedades fundamentais de uma proposição matemática? Então, a primeira propriedade é o chamado do princípio do terceiro excluído. Uma proposição matemática é verdadeira ou falsa e não tem uma terceira opção, tá? A terceira opção está excluída. Ela é verdadeira ou é falsa.
E ela não pode também ser simultaneamente verdadeira e falsa, que é chamado princípio da não contradição, tá? Esse princípio, às vezes, é chamado também do princípio do tertium non datur, ou terceiro excluído em latim. Como eu já falei, soma de dois números pares é sempre número par, a Terra é um planeta. São afirmações matemáticas verdadeiras e proposições falsas. Todo brasileiro é carioca, se A é menor que 1, então A ao quadrado é maior que A. São proposições matemáticas falsas, que a gente vai chamar só de proposições falsas. Como é que eu mostro que uma proposição é falsa? Uma das maneiras de mostrar que uma proposição é falsa é oferecendo um contra-exemplo para ela, tá? Ou seja, uma situação que viola o que está sendo afirmado ali naquela proposição. No slide anterior, a gente afirmou que todo brasileiro é carioca. Por que isso é falso? Isso é falso porque, por exemplo, né, eu posso dar uma situação, eu posso apresentar um brasileiro que não é carioca, Graciliano Ramos. Um brasileiro que não nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Alagoas. Tá? Outra proposição que é falsa, que foi mostrada no slide anterior, é a proposição que afirma que se A é menor que 1, então A ao quadrado é maior que A. Isso é falso, tá? Por que isso é falso? Porque eu posso pegar A igual a 1 meio, que é menor que 1, mas 1 meio ao quadrado é igual a 1 quarto, que não é maior que 1 meio, tá? Então, isso, quando eu tomo A igual a 1 meio, eu estou dando um contra-exemplo para a minha afirmação, tá? Então, contra-exemplos são exemplos que violam a afirmação que eu faço. O que é que vem a ser uma proposição condicional? Uma proposição condicional é uma afirmação, tá, que relaciona duas proposições, que aparece na forma se alguma coisa, então outra coisa, tá? E a gente representa isso assim: P implica que. A gente lê P implica que, tá? Isso aqui a gente lê como implica. Quando eu tenho uma proposição condicional, se P então que, né? Se alguma coisa acontece, então outra coisa acontece, tá? Eu tenho duas proposições, P e que, na proposição condicional. A primeira proposição eu chamo de hipótese, que é uma proposição que é assumida como verdadeira no meu contexto da proposição condicional, tá? Então, hipótese é aquilo que eu estou assumindo como verdadeiro na proposição condicional. E a tese, que é o que aqui na proposição condicional, é aquilo que eu quero provar, tá? É a conclusão, consequência que a gente deduz a partir da hipótese. Então, eu preciso deduzir, tá, a minha tese a partir da hipótese, caso ela seja verdadeira. Caso ela não seja verdadeira, eu vou mostrar que a minha proposição condicional é uma proposição falsa, tá? Dizer que a proposição condicional ela é verdadeira significa dizer que a tese é verdadeira, tá? Já que eu estou assumindo sempre que a hipótese é verdadeira. Por exemplo, se A é menor que 1, então A ao quadrado é maior que A. Quem é minha hipótese? Minha hipótese é A menor que 1. E o que é que eu quero mostrar? Que A ao quadrado é maior que A. Note que eu assumo que A é menor que 1, tá? Outro exemplo de proposição condicional. Se um triângulo é retângulo com catetos de medidas A e B e hipotenusa de medida C, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, note que o que eu quero provar é que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E a minha hipótese, o que eu estou assumindo como verdadeira, é que o triângulo é retângulo com catetos A e B e hipotenusa C. Muito bem. Então, o que é a forma positiva de uma proposição? Tá? Quando eu tenho uma proposição condicional, a forma que ela se apresenta, a gente chama de forma positiva, tá? Então, a forma positiva é simplesmente o jeito, a maneira que você escreve a proposição original. Por exemplo, Lucas nasceu em 29 de fevereiro, então ele nasceu em um ano par.
isso é uma proposição condicional, porque tem duas afirmações, né? A hipótese e a tese. Qual é a hipótese? A hipótese é Lucas nasceu em 29 de fevereiro. E quem é a tese? Lucas nasceu em ano par. Tá? A essa proposição, como ela está sendo apresentada, eu dou o nome de forma positiva. Tá? Isso aqui passa a ser, essa forma aqui passa a ser a forma positiva. Positiva. A partir daqui, eu começo a construir outras formas. A partir da forma positiva, eu vou derivar outras proposições, que eu vou chamar de forma recíproca e forma contrarrecíproca. Vamos defini-las. Então, o que é a forma recíproca? A forma recíproca, ela troca a hipótese pela tese e vice-versa, tá? Então, eu pego minha proposição original, troco a tese pela hipótese, troco a hipótese pela tese. Então, note que minha proposição original era: se Lucas nasceu em 29 de fevereiro, então ele nasceu em um ano par. E aí eu inverti. O que era hipótese passou a ser tese, o que era tese passou a ser hipótese. Lucas nasceu em um ano par, essa é a minha nova hipótese, na forma recíproca. Então ele nasceu em 29 de fevereiro. Tá? A forma contrapositiva, ela, além de inverter a hipótese pela tese, ela nega as duas. Tá? Então, Lucas nasceu em um ano não par, ou seja, um ano ímpar. Então ele nasceu em 29, ele não nasceu em 29 de fevereiro. Também estou negando. A hipótese passa a ser: Lucas nasceu em um ano ímpar. E a tese: Lucas não nasceu em 29 de fevereiro. Novamente, quando eu tenho uma proposição condicional, a forma que ela se apresenta se chama forma positiva. A partir daí, eu construo a forma recíproca, simplesmente invertendo hipótese e tese pela tese, e depois eu posso construir a forma contrarrecíproca, que inverte hipótese pela tese e nega as duas. Nesse exemplo, um resumo passa a ser esse. Forma positiva é: Lucas nasceu em 29 de fevereiro, então Lucas nasceu ano par. Essa é a forma positiva. Forma recíproca, construída a partir da forma positiva. Lucas nasceu um ano par, então Lucas nasceu no dia 29 de fevereiro. Forma contrapositiva ou contrarrecíproca nega a forma recíproca. Lucas não nasceu um ano par, nasceu um ano ímpar, então Lucas não nasceu em 29 de fevereiro. Tá? Quando as duas formas, positiva e a recíproca, elas são ambas verdadeiras, a gente diz que a hipótese é equivalente à tese. Tá? Então, isso é representado por essa expressão. A gente lê H se somente se T. Quando as formas positiva e recíproca são verdadeiras, a gente diz que a hipótese é equivalente à tese. E a gente escreve dessa forma aqui, usando essa seta dupla, para a esquerda e para a direita, e lê H se somente se T. Isso significa que se H é verdadeiro, então T é verdadeiro, e se T é verdadeiro, então H é verdadeiro. Por exemplo, um número é par se somente se n ao quadrado é par. O que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que duas coisas são verdades. Se n é par, então n ao quadrado é par. Isso aqui é verdadeiro. Tá? E a gente quer também falar que a outra proposição, a recíproca, também é verdadeiro. Se n ao quadrado é par, então n é par. Tá? Então, para poder ter o direito de escrever se somente se, eu preciso provar que a forma positiva vale, é verdadeira, e a forma recíproca vale também. Tá? Quando eu escrevo se somente se, na verdade eu estou escrevendo, quando eu estou provando que uma proposição H se somente se T, eu
na verdade, provando duas coisas ao mesmo tempo. H implica T e T implica H. Tudo bem? Vou provar a primeira forma positiva e em seguida a gente prova a forma recíproca, tá? Por exemplo, como é que eu provo que se n é par, então n ao quadrado é par? Veja, se n é par, n é da forma 2 vezes k. Portanto, n ao quadrado é igual a 2 vezes k ao quadrado, que é igual a 4 vezes k ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado, que eu posso escrever como 2 vezes um certo q, chamando isso aqui de q. Tá? Portanto, n ao quadrado é par, porque é 2 vezes alguma coisa. Então está provado que se n é par, então n ao quadrado é par, porque eu comecei com a hipótese, isso aqui é minha hipótese, n é par, usei uma série de argumentos e concluí a minha tese, n ao quadrado é 2 vezes q, é par também. Já que a gente está falando de demonstrações, vamos dar a definição precisa do que é a demonstração. Uma demonstração é um processo lógico e dedutivo, tá? Que estabelece a veracidade de uma proposição matemática. Tá? Então, uma demonstração ela usa uma sequência de argumentos lógicos rigorosos que estão baseados em axiomas, em teoremas anteriores, em outras proposições anteriores e nas regras da lógica, para mostrar que alguma proposição matemática é verdadeira. Tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu usei uma série de argumentos lógicos para mostrar que esta proposição aqui ela é verdadeira. Eu não mostrei a forma recíproca dela, então eu não mostrei esse se somente se, mostrei só a parte de cima. Só mostrei essa parte aqui. Ainda falta mostrar essa parte de baixo, tudo bem? Mas isso aqui é um exemplo de prova, de demonstração. Demonstração ou prova, tá? Então, quais são as características da demonstração? Ela tem que ser rigorosa, todos os passos têm que seguir regras formais de dedução. E aí o nível de formalidade depende muito com quem você está falando, tá? Então, em geral, existe uma negociação sobre o que é verdadeiro ou não ali na discussão. Tem que ter uma base lógica, tá? Usa premissas ou fatos que já são aceitos, senão você vai ter que voltar para as origens da matemática e provar tudo que já foi criado, que é inviável. E se ela estiver correta, ela é universalmente válida, ela não vai ser discutida, pelo menos a veracidade disso não vai ser discutido mais, tá? O teorema matemático é imortal. Por exemplo, teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então está aqui um triângulo retângulo, triângulo que tem um ângulo de 90 graus, está aqui meu ângulo reto, tem dois catetos A e B, e tem a hipotenusa. A primeira prova do teorema de Pitágoras é super engenhosa, ela parte do triângulo original, vamos lembrar que os lados do triângulo são ABC, né? E constrói três triângulos. O primeiro triângulo é obtido multiplicando todos os lados por A. O segundo triângulo eu obtenho multiplicando todos os lados por B. E o terceiro triângulo multiplicando todos os lados por C. E agora eu observo que alguns lados são iguais. Por exemplo, esse lado aqui mede BC e esse mede BC também. Assim como esse lado mede AC e esse mede AC, tá? Esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Ou seja, eu posso colar esse lado BC com esse lado BC. E é isso que eu faço. Venho aqui e colo. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Então pego este lado aqui, ó. Translado esse triângulo para cá. Colo ele aqui. Do mesmo modo, pego esse outro triângulo, translado para cá, colo ele aqui. E aí eu obtenho um retângulo. Veja que de fato é um retângulo. Por quê? Porque
esse ângulo aqui, se eu chamar ele de beta, e se chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui vai ser também beta, esse vai ser também alfa, tá? Esse aqui é alfa, esse aqui é beta. Como eu transladei esse triângulo para cá, ele vai ser alfa aqui, e esse aqui vai ser o beta. Ou seja, esse ângulo é 90 graus, alfa mais beta é igual a 90. Por que alfa mais beta é igual a 90? Porque meu triângulo é retângulo, né? Alfa mais beta é 90. Isso aqui também é 90. Ou seja, esta figura aqui é um retângulo. Como todo retângulo que se preze, ele tem os lados opostos iguais. Agora veja quem são os lados opostos. Isso aqui é um lado é c ao quadrado, isso aqui, e esse outro lado é a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Essa demonstração foi obtida nesse site Cantor's Paradise. Outra demonstração do mesmo site, que usa outro truque engenhoso. Eu pego o triângulo original, considero 4 cópias dele, disposta desse jeito aí que eu estou mostrando a vocês. E agora eu começo a encaixar essas 4 cópias, tá? Pego esse lado aqui B, tá? Coloco aqui em cima. Então esse aqui, coisa assim. Aí vem aqui e colo o outro lado B. E aqui finalmente colo outro lado B. Para fazer essa figura que está aqui, tá? Então eu encaixo esses 4 triângulos, colocando aqui, né, o lado B, aqui o lado B, aqui o lado B, esse lado aqui é o B, de modo que esse quadrado interno, se você observar, se der um zoom, você vai ver essa figura. O quadrado interno tem lados A menos B, tá? O quadrado interno tem lado A menos B. Perfeito, tá? Então esse quadrado tem lado A menos B. O que é que significa isso? Significa que a área do quadrado grande, tá? Que é c ao quadrado, vai ser igual ao quê? A área dos 4 triângulos, ou seja, 4 vezes AB sobre 2, mais a área do quadrado de dentro, desse quadradinho aqui rachurado. A área do quadrado de dentro é A menos B ao quadrado, tá? Que é igual a 2AB mais A ao quadrado mais menos 2AB a b ao quadrado. Deixa eu fechar isso aqui que apareceu teimosamente. Voltando. Cancela esse cara com esse cara. Igual a ao quadrado mais b ao quadrado e acabou a prova. Tá? Mais uma prova engenhosa do Teorema de Pitágoras. Note que tem uma sequência de argumentos lógicos, todos rigorosos, válidos, que incluem construções engenhosas, que incluem também uma álgebra que a gente não tem dúvida que é verdadeira.